Boa noite, gente. Boa noite, Olá, tudo bem? tudo. Tudo bem. Vamos lá, né, para a gente dar continuidade aí da aula de ontem. Só abrir aqui o material. Então, ontem a gente falou, né, um pouquinho sobre saúde mental, sobre doença mental, como, né, vocês técnicos de enfermagem pode atuar aí, né, nessa área, o jeito, né, que a gente vai trabalhar aí, principalmente o jeito de falar com as pessoas, né, esse olhar diferenciado, né, meio que entrar na onda mesmo, né? O Antônio até deu o exemplo lá que foi cantando Xuxa, a pessoa foi acalmando. Então, assim, é mais voltado para esse lado mesmo, tá? É claro, né, como eu falei, se isso gera algum desconforto na gente fazer isso, ou então se a gente acha que não está preparado, ou então, né, o paciente ele é um paciente de risco, né? Se ele estiver muito agressivo, é melhor que a gente deixe, então, né, para as pessoas que têm mais domínio nessa questão de contenção do paciente, tá? Que aí talvez se eu não tenho esse domínio, é melhor então que eu não faça, tá? Porque aí eu posso colocar minha vida em risco. E aí, tudo que a gente for fazer que coloca a vida da gente em risco, aí a gente não vai fazer, não, tá? É a única forma que a gente tem de respaldo, né? Então, se eu coloco a minha vida em risco, eu não posso, né, ter duas vítimas ali, né? O paciente e eu. Então, eu tenho que sempre priorizar aí também a questão da minha segurança, tá? Seja ela no nosso trabalho, né, atendendo os pacientes, a gente tem que pensar, né, na minha segurança em primeiro lugar, tá, gente? Deixa eu ver se o Antônio está aqui na aula hoje. Tá. O Antônio pode até me ajudar, né, Antônio? Uma vez a gente foi no CEVO, foi até com o pessoal do quarto módulo, até com o professor Felipe. E aí eles falaram isso com a gente, né? Que, por exemplo, se você tiver numa cena de acidente, né? A primeira coisa, você tem que ver ali aquela cena e não se colocar em risco, né? Porque senão são duas vítimas ali naquele local, não é isso mesmo? O Kelly, a prioridade, Kelly, é o próprio socorrista primeiro. Primeiro ele, depois a equipe dele, em terceiro a vítima. A prioridade primeiro é a nossa vida. Isso. Então, não estou errada, não, nessa aula lá que eu fui de CEVO. É muito bacana, né? Geralmente no quarto módulo vocês vão ver essa aula de urgência e emergência, né? Então, é isso, né? Então, assim, isso acontece também com os pacientes de saúde mental, tá? Então, primeiro a nossa equipe, né? Igual o Antônio falou, primeiro a gente, depois a nossa equipe, depois o paciente, tá? A gente está deixando o paciente tão de lado? Não, né? A gente vai atender, mas a gente não pode virar outra vítima, né? Porque imagina, aí não pode acontecer isso, né? Então, a gente parou aqui, tá? Nesse slide, né? Nesse aqui, quer dizer, mas eu vou voltar né? Vou voltar um pouquinho para a gente entender, então, quando a gente fala, né, de saúde mental, a gente tem que entender, então, que, né, as pessoas, elas não têm depressão porque elas querem, né? Elas não são pessoas preguiçosas, tá? Pessoas com tipo de doença mental também, elas não são loucas, tá? O louco é uma forma meio. Não é uma forma muito correta de dizer,
tá? Não, a gente não pode falar que a pessoa é doida, né? Porque não tem isso aí hoje em dia, né? Gera aí até uma questão, né, de preconceito mesmo, e não pode, né? A pessoa ela está em um estado emocional de desequilíbrio, né? A gente não fala assim, mas o ideal é que seja, né, falado dessa forma, tá? Então, muito cuidado com as palavras quando vocês estiverem atendendo alguém, né? Daqui a pouco vocês começam a fazer estágio aí, para não falar que a pessoa é doida, ou então a pessoa é retardada, a pessoa é mongolode. A gente não pode usar esse tipo de palavra, não, tá? A gente não deve usar isso nem no senso comum, né? Que é o do dia a dia aí que as pessoas falam, muito menos no ambiente de trabalho da gente, tá? É uma pessoa que está portando uma doença mental, pode ser falado, tá? É uma pessoa que está em desequilíbrio, pode ser falado. Então, pessoas com ansiedade, né, não são rudes, muitas das vezes, igual eu falei, né, a pessoa que tem ansiedade, ela já é uma ansiedade mais aguda, né? Ela, às vezes, ela não tem uma falta de paciência e as pessoas acham que isso é porque ela é rude, né? Mas não é, porque às vezes a pessoa realmente está sentindo alguma dor no peito, não tá conseguindo respirar, né? E aí, às vezes, a pessoa responde alguma coisa de uma forma que não, né, que não é, assim, esperada aí da outra pessoa, né? E aí a pessoa vai achar que a outra está fazendo falta de educação, e não é, pela condição dela naquele momento, tá? E pessoas com pensamentos suicidas, né, não buscam por atenção. A gente falou, a gente nunca pode duvidar da capacidade do outro, tá? A capacidade do outro. Se a gente fala e o outro faz, né, como que a gente vai viver com isso depois, tá? Então, isso é muito sério. Então, relatou isso de alguma maneira, a gente tem que procurar ajuda, tá? Ah, tem até um número, gente, que chama CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Esse número, ele é 188, tá? Vocês podem ligar a qualquer hora do dia, qualquer da noite, final de semana, durante a semana, ele é 24 horas, todos os dias. E esse número 188 são pessoas especializadas, tá? Do outro lado, são médicos, psicólogos, são pessoas voluntárias que vão fazer esse primeiro atendimento do paciente, tá? Então, se eu não estou bem hoje, aconteceu qualquer coisa, desde briga com o namorado ou pensamentos suicidas, né? E precisa de conversar com alguém e quer desabafar com alguém, né? Pode ligar nesse número, tá? 188, ele é do Brasil inteiro. Assim, existe uma fila de espera, mas não é de tanto tempo, não. Porque, por exemplo, você liga no momento que está meio congestionado, às vezes vai falar assim, ah, você é o 10º da fila, mas rapidinho chega a vez da pessoa, tá? Eu já testei esse número funciona. Então, assim, é só para... esse número também salva vidas, tá? Então, assim, é 188. Quando alguém precisar de desabafar, de conversar nesse primeiro momento, né? É claro que depois, né, a pessoa tem que buscar ali uma ajuda constante, né? Não adianta ficar só ligando 188, mas aquele primeiro momento ali vai ajudar a pessoa, tá? Então, podem ligar quem precisar também. Dá uma ajuda aí. Doença mental, então, né, não deve ser confundida com a quebra de normas, tá? Ou funcionamentos sociais, de sentimentos, de crença ou valores religiosos ou morais, tá? Que divergem aí deste ou daquele grupo da sociedade ou cultura. Então, a gente não vai pegar aí, entrar nessas questões de religião, tá? Não vamos entrar nas questões de cultura, às vezes a gente aqui vive numa cultura, mas, por exemplo, as pessoas lá da China têm outro tipo de cultura e agem de forma diferente da gente. Então, a gente também não pode pensar que aqui é certo, lá é errado e que é certo, tá? Então, cada cultura e cada crença, né, vai fazer ali vai montar, como, vamos dizer assim, a sua sociedade, tá? E ali a gente vai tendo o nosso jeito de agir no dia a dia. Então, também a gente não pode ficar julgando aquilo que é diferente da gente, não, tá? Compete, né, aos técnicos de saúde mental estudar, avaliar, tratar e refletir, para que se consiga evoluir mais e intervir cada vez melhor, tá? Bem como informar e alertar a sociedade para desmistificar a doença mental. É isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Às vezes, muitos de vocês nunca teve esse contato com a saúde mental, né? Igual eu falei, vai ser assim, sempre vai aparecer esses casos para vocês, né? Porque a saúde mental ela está muito presente, né? É uma coisa que mexe muito com todo mundo.
Né, igual eu falei, é uma doença aí, né? Vamos dizer assim, senso comum falando, né? É uma doença da nossa mente, da nossa cabeça. Então, ela comanda o nosso corpo todo, tá? Então, vai ser difícil a gente não deparar com saúde mental nos ambientes de trabalho da gente, mesmo que esse ambiente de trabalho seja clínicas. Igual, por exemplo, eu trabalho numa clínica e mesmo assim eu deparo com, às vezes, pacientes com voltado para a saúde mental. E eu trabalho em clínica não fazendo terapia. Eu trabalho com testes psicológicos, é completamente diferente. É igual quando a gente faz para tirar carteira. E ainda assim, vem muitos funcionários, né? Porque eu trabalho lá para a CELO, vem muitos funcionários porque não conseguiu trabalhar, por qualquer motivo que seja, e passa lá pela gente ainda, né? Mesmo não sendo clínica. Então, assim, a gente não consegue fugir muito da saúde mental, não, tá? A procura de um serviço de saúde mental, né, não significa necessariamente que está doente mentalmente, tá? Segundo os critérios clínicos aí, não tão clínicos mais tão somente pode significar que está em sofrimento emocional, com dificuldades relacionais ou preocupado com aspectos profissionais e pessoais, por exemplo, tá? Então, assim, eu não busco um psiquiatra só porque acho que eu estou com alguma doença mental, não, né? Eu posso, ou um psicólogo, porque eu acho que eu estou com uma doença mental, não, né? Eu posso ter alguma questão ali que eu não estou conseguindo resolver. Eu posso ter alguma questão no meu trabalho que está me incomodando, que não está me deixando satisfeita. Eu posso ter algum problema no meu relacionamento, eu não consigo resolver, então eu procuro ajuda, tá? Então, não necessariamente a gente tem que buscar ajuda quando a gente está doente. A gente pode também buscar ajuda para prevenir isso, tá? Sempre lembrando, gente, né, que a doença mental, ela é tipo um diabetes, tá? A pessoa pode conviver com ela por muitos anos, né, sem afetar a vida da pessoa. Então, se eu tiver, né, mentalmente equilibrado, se eu estiver tomando a medicação correta, se eu estiver fazendo a terapia correta, com as pessoas certas, né, eu vou conseguir viver aí, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, consegue viver normalmente, tá? A doença mental não é um desvio de comportamento, tá? Ou uma atitude social, por exemplo, mas pode inclinar ou desencadear alterações de comportamento social ou cumprimento de normas sociais. Por exemplo, ele não é um desvio de comportamento. A saúde é uma doença mental, vamos pensar aí num caso de esquizofrenia, né? Não, de esquizofrenia não, vamos pensar aí numa pessoa que tem toque, por exemplo. Não é só o comportamento, né? Não é só o comportamento de deixar tudo no lugar, não é só o comportamento da questão do controle, não é só isso, né? Ela vai ter coisas além disso. Então, a gente não pode falar, não, isso é doença aí do comportamento. A gente, né, mudando alguma coisa no comportamento dela, ela vai melhorar. Nesses casos, não, tá? Precisa de mais ajudas aí. A doença mental implica sempre, né, uma disfunção do indivíduo e não apenas uma diferença, né? Eu não posso falar que a pessoa é diferente de mim porque ela tem algum tipo de doença mental, né? A gente não pode falar isso, tá? Porque, igual eu falei, às vezes a pessoa convive com aquilo por muito tempo e ninguém nem percebe isso, tá? A gente não pode falar que é uma diferença, porque, olha, eu posso estar aqui normal, às vezes dando aula, e posso ser uma pessoa que tem que ser extremamente chata com questões de organização, eu posso ter, enfim, várias coisas aí que não vou apresentar para vocês, tá? Então, ela não é uma diferença, né? Então, às vezes a gente olha para a pessoa, a gente não imagina que a pessoa tem, porque não está escrito na cara da gente, tá? Então, Kelly, o que seria disfunção? A disfunção é uma coisa que não tem a função do indivíduo. Por exemplo, a doença mental implica sempre uma disfunção, que não é uma coisa que é diferente. Vamos pensar assim, tá, Carolina? Então, assim, eu não posso... essa diferença de indivíduo. Então, eu não posso falar que uma pessoa é diferente de mim, tá? Sendo que eu não tenho, sem só te falar, sem ter um diagnóstico e sem nada.
tá? Então, Entendi, a gente não entendi. pode afirmar, tá? Então, disfunção seria isso, é uma diferença, tá? Vamos pensar assim, tá bom? Então, ninguém é diferente do outro, tá? A gente tem aí, é diferente assim, né? No sentido que a gente possa falar, né? Só de Uhum. olhar. Eu não posso chegar num lugar e falar assim, não, Carolina tá daquele jeito ali porque ela tem isso. Não, se eu não tiver um parecer, né, médico, se eu não tiver exames que me provam isso, né, eu só achar, eu não posso achar não, tá bom? Entendi. Principais problemas de doenças mentais, tá? Então, as principais doenças são, né, a depressão, tá? Transtornos de ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, os transtornos alimentares, tá? E os transtornos obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Então, quando a gente fala de ansiedade, os transtornos de ansiedade são muito comuns, tá? Presentes em cerca de 1 a 4 pessoas que vão ao médico, né? Igual ontem aqui na sala a gente viu, né? Um monte de gente falou que estava que tem. Só um minuto. Ah, tá desligado. Ansiedade. Isso. Não, que eu só estava desligando o som aqui de Carolina, por isso que eu parei. Então, diversas pessoas a gente viu aqui que tem ansiedade, né? Então, a gente sabe que isso aí não é uma coisa que não é comum, a gente vê isso muito, né? Eles são caracterizados aí, né, por uma sensação de desconforto, tensão, medo ou mau pressentimento, tá? Que são muito desagradáveis e costumam ser provocados pela antecipação de um perigo ou algo desconhecido. E também dor no peito, né? Também insônia. O que fazer então, né? É recomendado a realização de psicoterapia, né, com psicólogo, além de acompanhamento com psiquiatra, que em alguns casos poderá indicar o uso de remédios que aliviam os sintomas, como os antidepressivos ou ansiolíticos. Também orientado à realização de atividade física e, além disso, pode ser útil o investimento de métodos naturais ou atividades de lazer, como meditação, dança, yoga, né, por exemplo. Então, gente, a pessoa que convive com ansiedade, nossa, eu sei que é isso, né, porque eu tenho uma irmã e ela tem ansiedade crônica, então é muito difícil, né? Ela faz terapia, ela faz acompanhamento com psiquiatra, né, porque ela toma medicação, e é muito difícil, né, porque a gente conversando com ela assim, ela só consegue ver o lado negativo das coisas. Aí hoje ela consegue lidar melhor, ela continua vendo o lado negativo das coisas, mas ela sabe que ela vê o lado negativo das coisas, né? E às vezes eu falo com ela, e qual é o lado positivo disso? Né, para fazer esse exercício com ela, mas ela faz terapia, né? Hoje ela não mora aqui no Brasil, ela está estudando fora, mas ela faz terapia online com a psicóloga aqui em Monlevade. Então, assim, tem que fazer terapia. A pessoa que tem ansiedade, né, sem terapia, vai ser muito difícil de conseguir sozinho. É aquele negócio, você vai nadando contra a maré aí, né? Não tem, você não vê o outro lado da ilha lá. Então, é uma coisa para se pensar aí, tá? Saúde mental, gente, é investimento na gente, tá? Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de fazer terapia alguma vez na vida, mas quem não teve, né? E se tem alguma questão, ou então até para o autoconhecimento, façam, tá? Quem puder, porque é algo, assim, transformador na vida da gente, tá? A gente movimenta na gente uma coisa, né, que a gente não, às vezes não conhece, ou então a gente não está vendo, tá? É muito bacana quando a gente começa a enxergar algumas coisas, tá? E é tudo a percepção da gente mesmo, que o psicólogo nada mais, ele não vai fazer nada além do que você perceba aquilo que você é mesmo, porque a gente às vezes tem dificuldade, porque muitas das vezes a gente se reconhece pelo aquilo que o outro fala da gente, né? Então, eu sei como eu sou, eu entendo o jeito que eu sou, porque, vamos lá, o Pedro fala que eu sou dessa forma, né? Então, de tantas pessoas falarem que eu sou dessa maneira, né? Eu vou começando a me achar que eu sou daquela jeito mesmo, né? Mas aí, quando a gente realmente tem esse autoconhecimento de como a gente é, né? É libertador. Então, é um convite aí para quem
nunca fez terapia, façam, porque é transformador mesmo. Depressão, né? Cerca de 15% aí das pessoas apresentam depressão, né, em algum momento da vida. A depressão é definida como estado de humor, né, deprimido, que persiste por mais de 2 semanas, tá? Com tristeza e perda de interesse ou prazer nas atividades. Podendo ser acompanhada de sinais e sintomas como, né, irritabilidade, insônia ou excesso de sono, tá? Apatia, né, que é aquele negócio meio para baixo, emagrecimento, né, ou ganho de peso, falta de energia ou dificuldade para se concentrar, por exemplo, tá? O que fazer, então? Para tratar a depressão, né, é indicado acompanhamento com psiquiatra, tá? Que irá indicar o tratamento de acordo com a gravidade do quadro e os sintomas apresentados. A principal forma de tratar a depressão é a combinação de psicoterapia, também, né, com psicólogo, e uso de medicamentos, tá? Antidepressivos, né, prescritos pelo psiquiatra, que inclui aí, né, a sertralina, a amitriptilina, ou venlafaxina, por exemplo. São alguns medicamentos, né, gente, que são aí são alguns antidepressivos, né? É muito importante a gente ter esse acompanhamento médico, né? Porque às vezes eu estou tomando remédio para ansiolíticos, né? Que são aí de ansiedade, e aí a pessoa fala assim, ah, não, mas toma esse remédio que ele fez muito bem para mim, né? Mas aí o outro tem a depressão, ele não tem ansiedade, aí ele não pode tomar um ansiolítico, que não vai resolver muito para ele tem que tomar um antidepressivo. Então, assim, é muito complicado essas questões de medicamento, de passar a receita do medicamento para o outro, tá? Muitas das vezes também demora para o médico descobrir qual a medicação correta também, tá? Nessas questões psiquiátricas aqui, né, a gente vai ver depois que tem doenças, por exemplo, que demoram 10 anos para ser diagnosticadas, né? Então, até lá, né, quantas tentativas aí não vai fazendo com a pessoa, né? O transtorno bipolar, por exemplo, ele demora muito tempo para ser diagnosticado, não é assim tão rápido, né? Por exemplo, a depressão, ela é diagnosticada mais rápido, né? A ansiedade, ela é diagnosticada muito mais rápido, mas um transtorno bipolar, por exemplo, ele demora muito tempo para ser diagnosticado. E aí vai passando o tempo, né, os medicamentos, eles também vão sendo mudados. Então, assim, o médico tem que ir acertando esses medicamentos, né, que senão podem gerar alguma questão fisiológica no paciente. Por exemplo, ele pode começar a atrofiar as mãos, tá? Porque como mexe, né, com o nosso neurológico, então pode influenciar no nosso corpo também. Pode falar, Caroline. Ok, deixa eu te perguntar. Por exemplo, quando uma pessoa, vamos supor assim, durante uma semana ela tá bem e depois ela não se sente bem, se sente insuficiente, essas coisas assim. Seria mais depressão ou bipolaridade? Aí, assim, aí vai depender, tá? Só assim uma semana sente bem, a outra não sente bem, né? Pode ser uma oscilação de humor. Uhum. Aí não vai ser nada, né? Igual eu estou falando, tem que fazer uma análise de mais tempo, tá? Porque, por exemplo, principalmente a gente que é mulher, a gente tem essas oscilações de humor, né? Principalmente no período ali, né, da TPM. Menstrual. Uhum. Então, a gente, né, no período menstrual, quando a gente está de TPM, então a gente tem essa oscilação de humor mesmo pelos hormônios. Então, a gente tem que ver que quando a pessoa tá numa semana está alegre, na outra não, isso é uma oscilação de humor. Porque se for uma oscilação de humor, é normal, a gente tem isso mesmo. Né? Nem todo dia a gente está aí com paciência. Mas se isso é algo que atrapalha a minha vida, por exemplo, é algo que eu não consigo sair da minha cama, por exemplo, para ir trabalhar, aí é algo que preocupa mais. Aí a gente tem que ver, tá? Por exemplo, na questão de depressão, a gente tem alguns exames de sangue que a gente faz que ajuda a diagnosticar também, tá? Então, a gente tem que fazer exame, às vezes, em alguns casos, tem que fazer tomografia, e aí a gente tem que ver, tá? Ou, por exemplo, o nível de serotonina no organismo, se ele está muito baixo, indica alguma questão de depressão, tá? A ansiedade, ela vai ter outros sintomas, um pouco diferente da depressão.
Porque Entendi. na hora que a gente fala assim, né, parece que é mais comum, parece que é uma coisa meio com a outra, né, parecida. Tanto que quando a minha irmã começou com essas crises de ansiedade dela, eu achei que fosse depressão. Falei, gente, ela está numa depressão profunda, pensei comigo, né, porque ela não conversava, ela não, assim, a gente morava todo na mesma casa, ela não queria muito papo, ela ficava só na dela, só deitada. E aí eu fiquei, gente, ela tá com muita. Eu pensei mesmo, né? Mesmo conhecendo, né, da doença, mesmo convivendo e conhecendo ela, eu achei que fosse depressão. Quando ela começou a fazer o tratamento, né? Aí a gente viu que não era depressão, era uma questão de ansiedade muito aguda, tá? Ah, Pode ser que entendi. tenha os dois também, tá? Tem gente que Não. tem ansiedade e depressão. Tem gente que só tem ansiedade, tem gente que só tem depressão e tem gente que tem oscilações de humor. Mas aí vai depender Entendi. da história de cada um, tá, Carolina? Só falando assim é meio Difícil, complicado, né? é difícil, porque a gente tem que ter uma história, né, por trás disso para a gente poder entender, né, qual que é, né? E assim, só Deixa eu te assim perguntar a também. gente não consegue. Oi. Em questão de, por exemplo, a pessoa sofrer algum trauma, ela pode chegar a ficar com depressão por causa de algum trauma? Assim? Pode ser que sim e pode ser também que não, tá? Pode até causar ansiedade e não chegar a Pode, ser depressão, né? Geralmente, quando a gente sofre um trauma, aí depende de que trauma. É um trauma de um acidente, é um trauma de uma coisa que eu vi e não gostaria de ter visto, é um trauma tipo de um estupro, por exemplo, que é algo físico. A gente tem que entender qual que é o tipo de trauma, Entendi. entendeu? Que, por exemplo, Kelly. e geralmente a gente, só um minutinho, quando a gente é exposto numa questão de trauma, algo que é traumático para a gente tende a recalcar isso também, tá? Quando é algo físico, por exemplo, sofrer alguma coisa física, Então, seria mais. Pode eu estou falar. falando, a gente tende a recalcar isso, a gente tende a levar isso para o nosso inconsciente. Geralmente a gente não consegue lembrar. A gente, às vezes, a gente tem umas situações que a gente fica desconfortável, não entende por quê que está desconfortável, né? Aí também tem que fazer terapia para poder, né, voltar essas memórias aí. Porque aquilo que vai, gente, para o inconsciente da gente, por exemplo, eu sofri um acidente de carro, vamos pensar assim. Eu vou lembrar pouco daquele acidente de carro. Eu sofri sei lá, uma coisa que... Aquilo que traz sofrimento para a gente tende a levar para o inconsciente da gente. Isso que chama recalque, tá? Não é o beijinho no ombro, não. O recalque é isso, quando eu pego e levo, vai para o meu inconsciente. E ele só volta para a minha consciência com terapia. Então, por isso que a gente não consegue lembrar de algumas coisas, tá? Que geralmente se Então, a vier à terapia tona... pode ajudar nesse caso, por Oi? exemplo? Então, a terapia pode ajudar nesse É a caso. única forma, tá? Mesmo que você não tipo assim, lembre vagamente do que Lembra, aconteceu. é só a terapia que vai poder voltar com essas memórias para a nossa consciência. Aí, no Bom, caso, voltar com as memórias para poder tentar resolver o problema, seria isso. é basicamente isso, tá? Aí, com o tempo, você vai voltando essas memórias e essas memórias vão fazendo com que você hoje ressignifique a vida. Né? O que que isso vai acontecer? Porque tudo que é muito traumático para a gente tende a recalcar. Agora você falou assim, né? Mesmo que lembre vagamente, é isso aí, é vagamente, eu tenho uma ideia lá no fundo, né? Mas a gente não... Porque se está na nossa consciência, né? É algo que a gente pode estar pensando naquilo, vamos pensar assim, né? É algo que eu consigo lidar, que eu dou conta. Agora, se eu não consigo lembrar de muitas coisas, é porque está lá no meu inconsciente, e aí é só a terapia que vai poder trazer isso para vocês de volta. E é muito importante, gente, saber também o psicólogo certo para cada tipo de coisa, tá? E, por exemplo, se você quer tratar de um trauma e você vai num psicólogo que ele é mais da linha comportamental, igual eu expliquei lá, né, que a gente, nas nossas primeiras aulas, né, que é de uma linha mais de questão de comportamento, vai demorar mais para essas memórias virem para a consciência. Tá? Vamos pensar assim, vai demorar um pouco mais. Se você vai no psicólogo, que ele é mais pela linha de Freud, por exemplo, você vai conseguir isso de uma melhor forma. Então, até nisso a gente tem que
A gente E aqui em Monedade, você sabe se tem algum em questão de trauma? tem sim. Depois você pode me mandar no privado que eu te falo, tá? Então tá bom, então. Tá. Desses... Obrigada. Por nada. Dizem que as pessoas que não tomam os medicamentos certo, elas voltam com a depressão, né, Kelly? Volta. A depressão, ela volta. Tá? Se não for bem resolvido, né, daqui a pouco volta. Não tem como. Então, A gente tem que resolver. Sabe o que acontece com o medicamento? A gente tem o medicamento. O medicamento, ele vai fazer a parte física. Ele vai te tirar a dor, tá? Mas ele não vai tirar a causa da dor. A causa que está te levando a isso, né, é terapia. Tirar a dor é terapia e medicamento. Então, ai, Kelly, mas não consegui tomar os remédios todos, não, minha filha. Só que eu fiquei com medo de ficar dependente dos remédios. aí é outra coisa. Não pode isso. Deixa eu ver quem está falando aqui, que eu não vi quem está falando. Patrícia. Patrícia, não pode. A gente não fica. Isso aí é outra coisa. Isso é mito. Essa questão, deixa eu até voltar aqui. Abrir aqui, porque fica falando assim, ele fica falhando. Isso aí é outra coisa. Isso é mito, tá? A questão da dependência. Gente, Emily mandou um textão aqui, Emily. Agora que eu estou vendo aqui, não. Deixa eu só ver o que a Emily escreveu aqui. Mas a gente não vai levar para esse lado da religião, não, tá, Emily? Tudo bem, funcionou com você, né? Mas aí nem sempre funciona com todo mundo. Então, por isso que a gente tem que ver, né? Mas eu quero, eu acho que foi um negócio de jejum e oração, foi Patrícia, não foi Emily, não. Ah, tá, não foi a Emily, não. Foi a Patrícia, desculpa, a Emily tá embaixo. Ai, mas eu sei que a enfermagem é uma coisa, né? Religião é outra. Só que no meu caso, eu usei foi a oração e o jejum mesmo, e funcionou, né? Uhum. Mas tem que às vezes não tem fé, pode ser que não funcione, é só o medicamento mesmo, né? O que acontece, gente? O medicamento, ele não vai te colocar dependente dele, não. Né? Só vai colocar a medicação, isso é uma questão de mito. Né? O remédio, ele, é claro, o medicamento já não é uma coisa boa para o nosso organismo, né? Vamos pensar assim, melhor seria se a gente não tomasse remédio, melhor seria se a gente tratasse aí com as coisas naturais. Ontem, eu não lembro quem falou, mas alguém falou de tomar um chazinho à noite, né? E que bom que se funciona com essas pessoas, essas coisas naturais, né? Tomar um chá, tomar um banho quente, que seja, né? Fazer uma oração. Então, a gente tem que tentar mesmo as coisas sem a medicação, né? Porque tudo que é natural vai ser sempre melhor do que uma medicação, tá? Só que tem coisas que sem a medicação não tem como, né? É muito difícil, vai ser um processo mais difícil ainda. Então, se é uma coisa, por exemplo, se é uma depressão causada por uma questão fisiológica, vamos pensar aí, a gente tem um neurotransmissor, que ele é chamado de serotonina, né? Se a gente tiver com esse neurotransmissor muito baixo, a gente vai entrar em estado de depressão. E aí, nesse momento, a gente precisa de uma medicação, porque a gente não vai conseguir só com coisas naturais. Aí, por exemplo, né, eu também sou uma pessoa que acredita em Deus, eu quero, né, deixo isso claro, mas aí só com oração, nesse caso, não vai dar, tá? Agora, se eu tenho um tipo de depressão que foi causado, por exemplo, eu tive um gatilho, vamos supor, eu não quero pensar em nada de coisa ruim agora para falar, mas eu pensar em morte, não quero falar de morte, que esse coronavírus. Vamos pensar em alguém que terminou um namoro. E aí eu fiquei muito ruim, muito para baixo, eu estou me sentindo muito mal com isso. Aí, por exemplo, como não é físico, né? Vamos pensar assim, não foi uma disfunção aí do meu fisiológico, aí pode ser, né, que essas questões de oração, tudo vai ajudar, tá? Mas a gente não pode, de maneira alguma,
Por mais que a gente esteja fazendo, eu estou falando aqui da psicologia, né? Vocês estão falando de enfermagem, nós estamos falando aqui de coisas que são da saúde, e aí a gente tem a ciência e a gente tem que acreditar nos medicamentos, tá? Nenhum medicamento, ele vai viciar a pessoa, tá? Por que que fala assim? Ah, a gente ficou dependente do remédio. Não ficou dependente do remédio, não, é porque a pessoa não cuida da causa. Aí a pessoa vai ficar só tomando remédio. Aí fica tomando, tem que tomar remédio por mais tempo. Entendeu? Então, aí fica com essa ideia de que o remédio, ele vicia a pessoa. Então, não é isso. É que muitas das vezes eu falo isso com experiência própria, porque eu fico falando com a minha mãe ali, né? Ela começa alguma coisa, ela quer tomar um remédio. Ela é o contrário, vai tomar remédio, mas ir no psicólogo para tratar a causa das coisas, não quer, não. Então, assim, a gente precisa entender a causa. Se eu estou dessa maneira aqui, o que me levou a ficar dessa maneira? Qual que é a causa? Porque tem que ter, né? Vamos pensar que tem que ter, tudo tem que ter um motivo, né? Aí eu não sei o motivo, também pode acontecer, então vai descobrir isso lá na terapia, né? E aí existe, igual eu falei com vocês, vários psicólogos de várias teorias, de várias vertentes, que atende de graça, que atende online, que é caro, que é barato, que o preço é acessível, assim, de plano de saúde. Então, a gente tem que pensar assim na vida da gente, que a gente não coloca isso como prioridade, né? E, e a nossa saúde mental, ela tem que ser prioridade, tá? Então, ninguém vai ficar dependente do remédio se eu conseguir tratar a causa. Agora, se eu não consigo tratar a causa, eu vou ficar tomando remédio mesmo, porque aí o remédio tira o quê? Tira a dor. Aí eu paro de tomar o remédio, o que acontece? Eu vou lá e doer de novo, porque eu parei de tomar remédio, mas eu não cuidei da causa, então vai estar lá, né? Então, é isso, é tipo uma gripe. Aí eu tomo um remédio para curar a gripe, beleza. Mas aí eu tô andando aí para a rua pegando resfriado, aí eu ando na chuva, aí eu ando descalço no frio, eu sempre vou estar resfriado da mesma forma. Eu não estou cuidando da causa, como que eu vou cuidar depois da doença? Tá? Então, assim, a gente não pode pensar dessa maneira dependente, não. E tem gente que vai tomar o remédio para a vida toda mesmo. Né? Igual eu falei, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela vai ter que ter medicação a vida inteira. Tá? Pode falar, Guilherme. Boa noite. Boa Existem noite. graus também de depressão, né? Pessoas que têm graus de depressões muito pesados, dificilmente conseguem sair do medicamento, né? Muito bem lembrado, né? Existem os níveis também, tá? E esses níveis, dificilmente a pessoa vai sair sem a questão da medicação. Eu também tive muita resistência. Quando eu comecei a estudar, nossa, eu odiava falar de negócio de remédio. Falei, não, gente, dá tudo para resolver sem remédio, né? Eu tento. Tipo assim, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça. Eu tento ficar ali o máximo que eu consigo sem tomar o remédio, mas se me incomoda muito, a ponto de eu não conseguir ficar pensando mais nada e não conseguir fazer mais nada, eu tomo, tá? Existem essas coisas naturais também que são ótimas também, né? Igual florais, chá, principalmente para quem gosta de chá. Chá é muito bom. Exercício físico, isso tudo vai ajudar também. São coisas naturais, não precisa de remédio, né? Mas a gente sempre tem que pensar na causa. Se a gente não cuidar da causa, não adianta não, vai ficar dependente do remédio, tá? Mas só que a Emily falou aqui, esses dias a menina da escola onde eu trabalhava, só de perguntar se ela estava bem, ela começou a chorar e falou dos traumas que passou. E ela disse que quando estava numa entrevista de emprego, ela começa a chorar quando pergunta se ela está bem. E por isso não consegue emprego. Coitada! Pois é, você entendeu? Então, tipo assim, ela precisa de uma ajuda aqui, né? Aí aqui, talvez nesse caso, o ideal seria um psicólogo mais voltado para a área do comportamento, tá? Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, né, ele vai trabalhar isso com ela. Por que ela se sente mal quando ela chega na entrevista de emprego? Então, ele vai achar ali jeitos, né? Alguns artifícios, vamos dizer assim, para que a pessoa não fique mal quando ela for fazer uma entrevista de emprego. Aí vai como se fosse treinando aquela pessoa nessas situações, tá? Então, vai, né, assim, é bem demorado, não é rápido, mas Ô, Kelly, não.
É igual, Ai, por que exemplo, boa. igual com a pessoa que tem medo de dirigir, né? E ela vai lá e depois, no final, dirige. Primeiro ela vai chegando perto do carro, depois ela vai sentando no carro, depois ela vai ligando o carro, até que um dia ela está dirigindo. Pode falar, Amy. Aqui, é porque, tipo assim, ela passou por muita coisa pesada pelo que ela tava falando, sabe? Igual, ela não queria ter filho, ela é nova, ela tem uns Aham. 18, 19 anos. Aí ela foi, engravidou e ficou com um pensamento muito ruim, muito ruim. Ela ficava só orando para perder a criança e tal. Aí depois a criança nasceu, aí depois de um ano ela amamentando a criança, ela dormindo, acorda, a criança tá morta do lado dela, bebê, depois de um ano. Aí, tipo, ela se arrepende muito, porque ela ficava fazendo Coitada. oração para não nascer. Aham. Ela foi abusada também, acho que foi Vixe. pelo pai dela. Depois ela, É precisa de acompanhamento. e foi agredida pelo marido dela. Vixe. Foi coisas bem pesadas que ela falou onde eu trabalhava aí. Ela ficava só chorando, chorando. E Pois aí é. Imagina, né, foi isso aí que sozinho. aconteceu. Imagina sozinho ter que lidar com todos esses tipos de sentimentos, né? Não é É fácil, sim. né? E outra coisa, né? Uma a cada 4 mulheres tem depressão pós-parto, né? É um outro assunto também que a gente fala aí no segundo modo, no segundo AV, quer dizer, né? Uma a cada 4 mulheres, né? São tantos os hormônios que podem levar a gente a ter alguns pensamentos desses, né? Eu não O sou. que é? Oi. Quem, tipo assim, já teve depressão antes, aí depois que tem filho pode acarretar depressão pós-parto, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Pode também. A pessoa pode. Uma pessoa que, por exemplo, a gente conhece, que é famosa aí, né? A Andressa Suíta, a ex-mulher lá do Gustavo Lima. Ela relatou, né, que ela teve depressão pós-parto. É muito comum, né? E é muito perigoso também, porque às vezes a gente faz coisas que a gente não faria se a gente tivesse num outro momento. E aí é o quê? É uma chuva de hormônios que a mulher recebe quando ela está grávida e que às vezes ela não sabe o que que faz. Né? Então, assim, olha só, por isso que a gente tem que entender, né? Às vezes a gente julga, né? Por exemplo, assim, a outra jogou o menino fora, né? Jogou o menino na lata de lixo. Tá errado, tá errado. Não estou falando que tá certo. Claro que não, óbvio que não. Mas assim, será que estava equilibrada? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que essa mulher está na depressão pós-parto? O que está acontecendo com ela? Né? Porque assim, é muito comum isso acontecer, né? E a gente não pode, a gente tem que começar, a gente desde esse primeiro modo a ter esse olhar, tá? De não julgar o outro, de pensar assim, o que que está acontecendo? Porque se não é normal, né, isso acontecer, a gente tem que ver e pensar assim, tá equilibrada? O que está Então, acontecendo? então Né? mesmo que eu ficasse um período de tempo sem, vamos supor, sem a depressão voltar, ela poderia voltar no pós-parto, então? Ah, pode voltar no pós-parto, tá? Não pelo que aconteceu há aquele tempo atrás. Não, mas pode voltar por uma disfunção hormonal. Não necessariamente vai ser a mesma causa, tá? Vamos supor assim, eu tive uma depressão causada aí pela morte de alguém da minha família, né? E aí não vai ter nada a ver com o nascimento do meu filho, mas pode ser que volte de uma outra maneira. Não necessariamente aquela outra causa lá vai aparecer de novo, tá? É por esse motivo que algumas, tipo assim, meio que rejeita o filho, alguma coisa assim? Muitas, né? Muitas. Isso mas nós não vamos falar disso agora, não. Nós vamos deixar para essa aula. Nós vamos ter uma aula sobre isso, um trabalho sobre isso. E aí eu vou deixar as mães do grupo, né, ajudar a gente nessa questão aí de como que foi esse pós-parto. Porque se eu perguntar aqui, com certeza vai ter um ou outro que vai falar que teve, porque algum Né? pensamento desse tipo, né? Oi? Né? Não entendi. Né? Então, deixa eu ficar caladinha, que senão eu vou falar mais coisa, porque eu também Aí, tive. você teve depressão pós-parto? Só que,
Tipo assim, eu não reconhecia a pessoa. Vamos supor, eu te conhecia agora, mas eu te vejo como se fosse uma outra pessoa. Eu te chamava Aham. você. É horrível, misericórdia. É horrível. E é muito comum de acontecer, né? Então, por isso que a gente não pode, a gente não pode ficar julgando, né? Ô, gente, essas aulas rendem, né? Porque são muitos assuntos. Vou fazer o seguinte, deixa eu só ver aqui. Tá faltando 3. Isso aqui eu vou falar na próxima aula. Eu vou fazer o seguinte, quer ver, ó, só dividir a tela aqui rapidinho, que eu vou deixar vocês 5 minutinhos aí no intervalo antes da aula, de eu dar aula de novo. Só vou mostrar para vocês aqui. Ainda falta falar alguns, tá? Que eu vou falar com vocês na próxima aula. Kelly, você tinha falado que nessa aula de hoje você passar alguma coisa sobre trabalho? Vou falar agora, João. Obrigada. Eu consegui falar hoje de depressão e transtorno de ansiedade, né? Então, falta bipolaridade, esquizofrenia, transtorno alimentares e transtorno obsessivo. Esses 4 que tá faltando aqui, ó, eu vou falar na aula de segunda-feira, tá? E aí, para a semana que vem também, nós vamos dividir os grupos, tá? Eu vou fazer essa primeira divisão, tá bom? Por quê? Porque vocês estão entrando agora, às vezes não conhece a turma, então eu pego a lista de chamada, eu divido lá quantas pessoas para cada grupo, e aí nós vamos dividir os grupos com esses temas aqui, tá? Depressão, transtorno de ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, transtornos alimentares e transtorno obsessivo, tá bom? Aí depois, mas isso aqui na terça-feira que vem eu falo com vocês como que vai ser. Aí, então, eu estou falando bem rápido aqui sobre isso, mas aí a gente vai ter uma aula de cada um daqueles temas, tá? Com o grupo. Aí o grupo apresenta o trabalho aqui, eu vou passar um roteiro também, né, do que vocês têm que falar. Oi, a gente já tem grupos formados já, viu? Ah, mentira! Vocês começaram a ter nem um mês, vocês já formaram os grupos? Já tem grupo. Já apresentou A gente já apresentou o trabalho. Gente, vocês são muito rápidos. Eu estou muito para trás. Eu não estou conseguindo acompanhar vocês, não, mano. Não, então desculpa a vergonha que eu passei. Então, vocês vão fazer esses grupos que vocês já estão formados, então, aí. Depois vocês... Mas eu não tenho grupo, não. Eu tô recém-chegado, eu não tenho grupo. O Guilherme não tá. Por isso mesmo que eu falei, às vezes o pessoal não tem a lista atualizada, mas aí eu vou pensar se eu monto esses grupos ou se eu deixo vocês montar os grupos aí. Porque quando eu monto os grupos também, o pessoal fica meio assim, né? Porque eles não gostam muito, que já tem uns grupinhos deles aí, mas pelo menos conhece o pessoal diferente, né? Mas aí a gente fala sobre isso na terça-feira que vem, tá? Que aí eu vou falar sobre esses grupos. Você já tem grupo formado da aula de quem? Da aula ou de Juliana? Juliana. E são quantas pessoas no grupo? Ela tinha feito de 5 pessoas, mas aí como estava sobrando muita gente, ela deixou eu colocar mais algumas. Isso, igual o Guilherme chegou agora, tem a Mariana também, que chegou ontem. E eles estão no grupo? Não, eu não estou, não. Tá, não, né? Depois nós temos que colocar, então. Então, vamos fazer o seguinte, ó, o Pedro vai ficar responsável, então, por me mandar o nome dos grupos. Pode ser, Pedro? Pode ser. Aí você pode me mandar durante essa semana, até sexta-feira, tá? Aí você me manda o mesmo grupo de Juliana, você pode me mandar, mas inclui o pessoal que entrou agora, tá? Grupos aí de 5 pessoas mesmo, tá bom, gente? Às vezes não vai, eu não sei quantos alunos que tem, parece que era 20 e poucos alunos, talvez não é um número, né? Não dá para ser um número exato para todos os grupos. Mas aí pode, não esquece de acrescentar aí o pessoal que entrou agora não, tá? Guilherme, Mariana, aí coloca eles aí em algum grupo também, tá bom? Então, no máximo aí 6 pessoas no grupo, tá? Porque também senão fica um grupão, tá? Aí, ó, tem grupo que só tem 4, Pedro que vai ficar responsável por isso aí agora. Deixei com ele, terceirizei meu serviço. Aí, ó, no grupo da Aline tem 4 pessoas. Aí vocês passam esses nomes para o Pedro aí dos grupos e depois o Pedro vai me mandar, tá?
Se não conseguir, Pedro, não tem problema. Aí você me fala, que aí eu mesmo divido lá pela chamada mesmo e mando aqui para vocês. Tá bom, mas vai dar certinho. Então, tá bom. Obrigada, viu? Ô, gente, então fica com Deus. E segunda-feira a gente volta, então, para terminar essa aula, tá bom? Com Deus também, tchau. Tchau. Tchau, bom final de semana. Para você também. Obrigado.